para a segunda-feira, vamos estudar a Bela Noiva. Olha, um texto, eu confesso que não sei quantas vezes eu já li o livro de Ezequiel, mas eu nunca havia reparado nesse texto. Um texto interessante, Deus fazendo uma comparação lá em Ezequiel 16, de que Israel alguém deu à luz a essa criança, uma criança, ela estava abandonada, envolta em sangue, e Deus então a tomou, a cuidou dessa criança, ela cresceu, se tornou uma linda mulher, e Deus a cercou de bênçãos, de beleza, de sabedoria. E que interessante esses aspectos descritos aqui, dos versos 8 a 14 do capítulo 16 de Ezequiel, são detalhados esses cuidados, esses mimos, né? Eles até podem ser sugestão para que marido mime suas esposas, esposas mimem os seus maridos, né? Desta mulher. Mas aí o verso 15, deixa eu localizar aqui o livro de Ezequiel, capítulo 16. Então aqui no verso 15, diz o seguinte, vou pedir para a produção colocar aqui, mas confiaste na tua formosura e te entregaste à lascívia, graças à tua fama, e te ofereceste a todo o que passava para seres dele. Mais uma vez, o povo se afasta de Deus. Então, esta fama de proporções grandiosas, o autor nos lembra, e com justa razão, que ela foi alcançada nos dias do reinado de Davi e Salomão, e Salomão tem uma passagem histórica lá em 1 Reis, capítulo 10, versos 1 a 13, quando a rainha de Sabá, ela vai visitar o reino de Salomão, e nós conhecemos a história. Ela disse, olha, não me falaram nada do que você tem de grandeza, o que eu vi aqui é incomparável. Então, irmãos, lembramos que a beleza de Israel não era autoproduzida, era dada por Deus. A formosura de Israel, o seu povo, dada por Deus. A nação linda, os comentários eram bênçãos de Deus, mas aquilo envaideceu e o coração do povo, eles se afastaram de Deus. Sabe, irmãos, nós vivemos um dilema muito grande como igreja e como indivíduos. Nossa igreja adventista do sétimo dia, ela começou muito pequena, um humilde começo nos desdobramentos do grande desapontamento de 22 de outubro de 1844, e ali um grupo muito pequeno iniciou estudando a Bíblia para poder entender o que havia acontecido, e essa igreja, de todos aqueles que relacionam a sua origem ao movimento milerita, os adventistas do sétimo dia, se tornaram imensamente maiores do que qualquer outro grupo. Somos hoje mais de 23 milhões de adventistas, uma igreja linda, implantada em cerca de 212 países. É um número sempre que pode estar variando para cima ou para baixo, mas em mais de 200 países, com instituições maravilhosas na área educacional, na área hospitalar, na área de publicações, na nossa estrutura organizacional, mas nada disso é autoproduzido. Deus estabeleceu essa beleza por meio do dom profético, pelas revelações dadas a Ellen White, com exceção das nossas doutrinas que foram encontradas pelo estudo e oração sob a bênção de Deus, mas toda essa pujança organizacional veio para nós por meio do dom profético. Isso requer de nós uma humildade, uma renovação da nossa confiança em Deus. E individualmente podemos dizer a mesma coisa. Quando nós crescemos em qualquer nível da vida, espiritual, social, intelectual, não é problema que alguém enriqueça, que alguém encontre um desenvolvimento acadêmico, tenha títulos. Não, a questão está a quem nós atribuímos a fonte de todas essas bênçãos. Será que nós reconhecemos como igreja, como organização, temos reconhecido que Deus é a fonte de todas essas bênçãos? Como indivíduos, como família, temos reconhecido que se há sabedoria, se há virtude, se há talento, se há prosperidade, se há êxito, se há sucesso, há uma fonte. Tiago 1,17 nos lembra que essa fonte é o Pai, que lá do alto nos oferece essas dádivas especiais. Esse foi o pecado de Israel. Tudo estava bem, até que
eles permitiram que o orgulho, a arrogância tomasse o lugar de Deus, e eles então abandonaram a Deus e estabeleceram práticas idólatras, apostasia, costumes que Deus havia abominado, pedindo que eles se afastassem. Eles fizeram até pior do que aquelas nações. E este é um erro, infelizmente, repetido e recorrente na Bíblia, e serve de advertência para nós. Não cometemos esse erro. Lembre-se de Laodiceia, a mensagem, o orgulho de Laodiceia: eu estou farto, estou rico, e somos, no final de contas, miseráveis, pobres, cegos e nus. Que Deus nos conserve a humildade e o nosso senso de dependência de Deus, e que Deus nos abençoe, que o orgulho esteja tão longe de nós como o céu está distante da terra. E, queridos irmãos, nós somos criados para refletir a glória de Deus, seja na prosperidade, seja na humildade, seja no desenvolvimento de todas as áreas, mas sobretudo no reconhecimento de que Deus está acima de todas as coisas. Ele é a fonte de toda a bênção. E desta maneira, pomos um ponto final, na lição da segunda-feira.